Prefeitura de Feira trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Mais cuidado e mais saúde para a comunidade de Candial 2. A Prefeitura de Feira acaba de implantar o serviço odontológico na Unidade de Saúde da Família Frei Beto, ampliando o acesso da população aos atendimentos de saúde bucal. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, oferecendo procedimentos como limpeza, restauração e extração dentária. Com essa entrega, a rede municipal passa a contar com 61 unidades odontológicas em funcionamento, fortalecendo a assistência à saúde em todo o município. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Tá começando mais um Tirando o Crachá. O de hoje é super especial, o cara super animado tá aqui com a gente hoje. E hoje eu vou entrar num propósito junto com ele, espero que você de casa também nos ajude nessa. Fazer com que a marca de energético dele seja a mais seguida no Instagram do Nordeste, a mais seguida do Nordeste. Vou entrar nessa empreitada com minha parceira Clarinha. Tamo junto. Cristiano, eu vou chamar de Cristiano Bivolt. Pode chamar de Cristiano Bivolt. É isso aí. Inclusive no Instagram é Cristiano Bivolt mesmo. Tudo junto. Seja bem-vindo ao Tirando o Crachá. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. É uma honra, né, na verdade, participar. Eu falei, é meu primeiro programa de podcast que eu estou gravando e que bom que foi um especial. E agradeço demais pelo convite. Vamos bater um papo muito legal hoje aqui. Os energéticos estão ali. Pois é, né? Então, aí trouxe um pouquinho da nossa energia para mostrar para quem está assistindo a gente e também para vocês conhecerem um pouco mais da nossa energia. A Bivolt, ela está hoje em todo o estado da Bahia, né? E além do estado da Bahia, em Sergipe e em Pernambuco. A gente é uma marca nordestina, queremos ser nordestinos, já tivemos experiências em outros lugares, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso durante o dia, durante essa hora aqui, mas enfim, é uma marca nordestina, baiana, né? Nascida aqui, feirense já há quase 10 anos, então a gente tem uma história muito legal aí. Eu costumo dizer que a gente tem que contar mais a nossa história, né? A gente tem 18 anos de mercado, é a marca mais longeva nessa categoria que continua no mercado. Existem talvez umas 2 ou 3 marcas antes da gente que não estão mais, ou então estão muito pequenas, mas dessas marcas de energético PET, né, que é essa categoria que veio para democratizar o mercado de energético no Brasil, nós somos uma das pioneiras e hoje, dentro das que sobreviveram, né, a gente tem uma posição de destaque no Nordeste. Então, por isso que somos a marca do Nordeste, né? A marca de energética do Nordeste. Show de bola. A gente sabe que a Bivolt tem um legado familiar, né? Seu pai iniciou essa tradição e hoje você segue como sucessor do negócio. Justamente. Explica um pouquinho como surgiu a Bivolt e de onde veio esse interesse dele de trazer uma bebida energética lá atrás. Legal. Eu vou ter que voltar um pouquinho dessa história lá para os anos 90, na década de 90, início de 92, 93 mais ou menos. Meu pai ele se torna um dos primeiros, se não o primeiro, ou foi o segundo distribuidor da Skin Cariol. Não sei se vocês ouviram falar da Skin Cariol, né? Antiga Skin Cariol, né? Hoje quem é detentora da marca é o Grupo Heineken. Então a Skin Cariol lá atrás, ele começa o negócio dele na garagem de casa, com a pampazinha, e aí assim, fazendo um trabalho com a cerveja que tinha uma rejeição absurda, ninguém queria aquele produto, tinha até um apelido vulgar naquela época, chamava Xixi Cariol. E aí, enfim, mas daí quem acompanhou, nós somos baianos, acompanhamos a história dessa marca, que virou líder de mercado durante muito tempo aqui na Bahia, no Nordeste. E meu pai foi um dos pioneiros na Bahia. Então ele se torna lá naquela região de Itabuna, Itabuna-Ilhéus, aí depois ele fica só com a praça de Itabuna. E no início dos anos 2000, ali 2004, a Skin faz aquela virada, né, de virar nova Skin. E aí quando acontece isso, ele já estava bem posicionado, explode. A nova Skin vira um fenômeno no Nordeste, e aí ele surfa muito essa onda, prospera, né, começa a ganhar dinheiro, e ele sempre teve nesse segmento um sonho de ter uma marca. Então, sempre quis desenvolver uma marca própria, não sabia ainda de que exatamente, ou de cerveja, ou de refrigerante, ou enfim, nem pensava em energético ainda nesse momento. Em 2005 ele compra uma marca que estava, uma fábrica desativada chamada Tubaína Real. Era uma tubaína muito famosa ali naquela região de Itabuna, sul da Bahia como um todo. E aí ele compra a empresa
a fábrica fechada, começa a produzir tubaína em garrafa, aquela mesmo que você tomava quando era pequenininho, aquela tubaína em garrafa de cerveja. E daí, como ele era distribuidor da Skin Cariol, ele não podia vender refrigerante, que tinha um refrigerante muito forte, né? O grupo Skin Cariol naquele momento. E aí ele começa a tomar uma pressão muito grande para parar de vender refrigerante. Ele ainda consegue levar ali no banho-maria uns 3 anos, até que em 2008 ele recebe um veredito e falou: se você continuar fabricando refrigerante, seu contrato vai ser extinto, e pô, ainda era o principal negócio dele. E aí ele com a fábrica na mão, e agora? O que fazer, né? Se chega o problema, o cara tem que pensar em solução. E um ano antes tinha uma marca já fazendo um barulho muito grande aqui em Salvador, vocês devem conhecer, ter ouvido falar, chamada Mad Dog. Sim, Foi a primeira do Brasil nesse segmento. E aí, ele, visionário, um cara absurdamente visionário, ele teve essa sacada. E até hoje, eu estava discutindo até com o pessoal lá da empresa do marketing, porque no fundo eu ainda não sei exatamente a história que fez ele chegar no nome Bivolt, porque o nome é maravilhoso, né? Para energético, o nome é maravilhoso. Então, assim, eu ainda não sei o que é que deu na cabeça dele para escolher o nome, mas quando a gente viu o projeto, já existia o nome, já existia a marca. E aí, em 2008, no São João de 2008, exatamente há 18 anos atrás, surge a primeira garrafa de Bivolt, 2 litros. E, enfim, essa é o início da história da marca. E aí, pô, a gente começa um trabalho absurdo. 2009, 10, 11, 2012, a gente já era líder de mercado na categoria aqui na Bahia. E, enfim, muito investimento, muita mídia. Até que em 2014 acontece um fato muito relevante para o nosso negócio Bivolt, que aí volta de novo aquela história da cervejaria. Porque ainda o negócio principal, apesar do Bivolt ter crescido muito naquela época, era a cervejaria. Mas 2014 início de 2014 entra a Itaipava no mercado. Itaipava entra no mercado com uma estratégia comercial absurda, de 1 para 1. Não sei se vocês ouviram, vocês vão lembrar disso. Você comprava uma cerveja e você ganhava outra. Ah, Cristiano, se eu comprasse uma carreta, você ganhava outra. E assim, aí ele toma um prejuízo assim, absurdo, em pouco tempo, em curto espaço de tempo. E aí, estava muito alavancado, por conta da Bivolt, por conta de outros negócios que ele tinha. 2014 a 2017, o país também em crise, com o final do governo Dilma ali, né, a reeleição de Dilma e aquela crise que a gente passou. A Bivolt praticamente, né, estava assim, e em ascensão, assim, quase que exponencial. E aí, em 2014, a gente começa uma queda livre, e a empresa cai, assim, ano após ano, 14, 15, 16, 17, aí é onde eu entro na história. Aí eu vou voltar um pouco da minha história. Eu fiz faculdade em Brasília, formei em administração. Assim que eu terminei a faculdade, voltei para a Bahia para ajudar no projeto Bivolt ali em 2010. Eu abri o mercado em Salvador, mas depois de um ano trabalhando com meus pais, amo eles de paixão, meu pai e minha mãe são meus ídolos, mas trabalhar com pai e mãe, vocês que já teve essa experiência aqui, é difícil. Então, apesar de honrá-los muito e ter uma admiração muito grande por eles, entendi que eu precisava seguir meu caminho. E aí eu fui começar a correr atrás de um projeto próprio. E aí, como eu gostava muito de festa, fui fazer festa. Comecei a fazer festa. Tomei vários prejuízos fazendo festa. E aí eu falei, pô, não é pra mim. Eu gosto de festa, mas não gosto de fazer festa. Vamos pensar em outra coisa. Até que em 2012 eu me encanto pelo segmento de educação. Viro franqueado da Wizard em Itabuna, tinha 12 unidades em Itabuna e Ilhéus. Fico lá até 2014 e venho para a Feira de Santana. Aí começa a minha história com feira. Então eu venho para a feira, faço esse trajeto, né, com essa escola de inglês. E quando, aí em 2017, depois, né, de toda a história da Bivolt, a Bivolt já quase caindo, aí nesse meio tempo já tinha fechado fábrica, né, a gente passou a fabricar numa estrutura de fabril aqui em Feira de Santana. E eu estava em Feira de Santana, e aí as coisas vão casando, né, o universo vai conspirando assim, para as coisas acontecerem. E aí em 2014 eu assumo a operação, ou 2017 eu assumo a operação, e aí começando bem pequenininho de novo, sabe, assim, caiu
quase 80% do número que nós tínhamos em 2013 ali, que foi o ápice do negócio. E aí eu assumo aquele negócio quebrado, com dívida, sem pagar imposto, o negócio estava todo desorganizado, aí a gente entra, começa a reorganizar, e aí eu tenho que honrar nesse momento minha esposa, que foi minha parceirona, né, nesse primeiro momento. Então a gente assume o negócio, recomeça, e aí pega os impostos que estavam atrasados, renegocia, começa a pagar, liga para os fornecedores, reorganiza, renegocia com todo mundo, né? Fala um por um, olha, queremos pagar, não dá para pagar agora, a gente vai pagar daqui a tanto tempo, a gente paga uma parcela nesse valor aqui, a gente começa a reorganizar o negócio. E em 2018 vem a grande virada de chave, que eu já tinha 6 meses ali tocando negócio, mas ainda sambando, né, sem saber como lidar com aquela situação, com 2 outros negócios que eu tinha, que era a escola de inglês e um projeto de marketing multinível, não sei se vocês lembram desses marketing multinível, que naquele momento ainda era muito forte. E aí eu decido deixar de mão esse projeto de marketing multinível, eu decido que no ano de 2018 eu vou, né, deixar a operação da escola e vou focar na Bivolt. Pronto, aí tudo que você foca expande e não deu outro. Aí em 2018 a gente volta a virar aquela curvinha para cima de novo e aí a gente já dobra, né? A gente já, além de estancar a queda em 2017, em 2018 a gente dobra já o tamanho do negócio e aí o negócio começa a pegar corpo. Em 2019 eu tomo a decisão de achar que o mercado já estava saturado. Vou para São Paulo, vou vender em São Paulo, vou ficar rico, São Paulo é o lugar de vender, e vamos lá. Cheguei em São Paulo, passei 8 meses em São Paulo, tomando porrada, tomando prejuízo. E aí depois que eu olhei você fala, né? Você foca expande, né? Aí depois eu olhei pro que eu deixei para trás, né? Porque eu estava muito focado em São Paulo, esquecendo da Bahia. Então, estanquei meu crescimento, que tinha sido gigante em 2018. 2019 a gente cresce só um pouquinho, porque eu perdi o foco. Comecei a focar em outra praça. Aí depois de 8 meses tomando prejuízo, respira, olha um pouquinho para sua história, bota o rabinho entre as pernas, agradece a oportunidade, agradece a Deus primeiramente, volta para a Bahia e aí a gente faz um negócio assim, uma história absurda. Aí voltar a agradecer novamente a minha esposa, que foi minha parceirona até então. E aí, em 2020, a gente começa a encontrar 2019, na verdade, né? A gente começa a encontrar algumas pessoas que hoje foram importantíssimas para a gente chegar até aqui. Eu digo até aqui para o momento atual do negócio, né? A gente está ali entre as principais marcas da Bahia, a gente é uma das principais marcas do Nordeste hoje, mas aí eu fui encontrando hoje os cabeças que eu chamo, né, no negócio. Hoje eu tenho um gerente operacional, financeiro, que é um braço direito importantíssimo do negócio, que é o Bruno, e o Lucas, que é um cabeça comercial, um cavalo, um bicho para trabalhar, um cara impressionante e assim, que fez toda a sua carreira mesmo, assim, de sucesso, ele fez todo dentro do nosso negócio. E os dois têm uma característica muito interessante. Eles são empreendedores. Ambos tinham um negócio antes de virem trabalhar com a gente. Então, assim, eles não são funcionários mesmo, eles são empreendedores dentro do nosso negócio e ajudam a gente a fazer esse trabalho que a gente fez. Falei demais, não foi? Tá bom, contou a história. Contei um pouco da história para falar um pouco como a gente chegou até aqui, né? Agora eu vou pedir ao diretor para trazer um copo aqui pra gente experimentar aqui agora. Bora. Até para quem tá em casa. Eu tentei dar uma resumida assim, mais para contextualizar, mas a gente pode depois aprofundar um pouco dessas histórias aí. E o que é bacana, né, nessa história de sucessão e de construção da ideia do negócio e de erros e acertos, que é o que de fato valida todo o empreendedorismo. A gente sabe que ninguém cresce de maneira fácil, mas o que é que foi mais desafiador para você dentro dessa construção de ter vivenciado a Bivolt numa escala financeira abaixo do esperado e de hoje você ter conseguido estabilizar e estar cada vez mais aumentando a performance? Cara, assim, eu acho que eu tenho um conceito que o empreendedor, ele se forja nesse momento de aperto, né? Porque quando as coisas estão bem, vamos dizer assim, quando você tem recursos, quando você
sei lá, tem dinheiro para poder contratar gente boa, quando você tem dinheiro para poder fazer uma campanha de marketing, quando você tem dinheiro para fazer as coisas, você fica menos criativo. Né? Então, assim, quando você tá no aperto, o cara se força a ficar bom, sabe? Assim, a dar conta do recado, a fazer coisas que hoje, por exemplo, pô, às vezes surge algum tipo de problema e aí, em alguns momentos, você se pega colocando dificuldade numa coisa que, pô, peraí, pô, já passou por situações mais difíceis do que essa, né? Então assim, eu acho que o grande aprendizado que eu tive foi justamente tomar as decisões difíceis quando precisam ser tomadas. Como, por exemplo, eu tenho um caso até para a gente falar sobre a pandemia, falando um pouco desse assunto. Uhum. Naquele momento, a gente já estava, como eu te falei, voltando a regularizar o negócio. A curva estava ascendente, a gente já não tinha mais fornecedor em aberto, né? O que a gente tinha de impostos estavam parcelados, a gente já tinha regularizado a parte de impostos. Então, assim, o negócio estava caminhando bem, início de 2020 ali, começando a caminhar bem, né? E aí veio a pandemia, em março, né, de 2020. E aí, e agora, né? Tipo, ninguém sabia como lidar com aquele momento, muito incerto. Simplesmente, de uma semana para outra, fecha tudo. Fecha tudo. Nossos clientes estavam fechados, né? Não tinha mais festas, não tinha mais encontros, nosso produto está muito ligado a evento, a entretenimento. E aí, simplesmente para tudo. E eu lembro de um caso muito interessante, que em abril de 2020, e aí a gente vai fazer, né, faz o fechamento com a contabilidade te manda, né, o seu fechamento fiscal, e aí você vai olhar lá o faturamento da empresa em abril de 2020. Menos 67, 70 mil. Aí fala, vai, eu já vi o cara faturar pouco ou nada, que era o nosso caso. A gente ficou quase 60 dias com faturamento zerado. 60 dias sem 1 centavo de faturamento. Só que faturamento negativo eu nunca tinha visto, né? Aí eu liguei pro contador, vem cá, me explica esse negócio aqui. O que é isso, faturamento negativo? Faz sentido para você? Faturamento negativo? Ou é 0 ou é 1, né? E aí ele foi me explicar. Não, porque como você não vendeu nada esse último mês, você teve devolução. Clientes que você vendeu em março te devolveram a mercadoria em abril. E aí isso gera faturamento negativo. Eu falei, tá. Então, porque o prejuízo é quando você tem despesa maior que receita, né? Mas receita negativa é a primeira vez que eu tinha visto. Mas, enfim, aí a gente terminou aprendendo algumas coisas nesse período da pandemia. E aí, assim, como eu falei, tomar decisões em momentos difíceis. Eu tinha uma equipe muito enxuta nesse momento. E aí tinha aqueles benefícios, né, que o governo trouxe naquele momento, que você podia manter a pessoa e, enfim. Aí, né? A gente não sabia o que ia ser depois de 3, 4, 5 meses. E a decisão era, ou você desliga todo mundo e vai tocando o negócio até voltar, ou você chama a turma que estava lá dentro e negocia, né? E eu chamei, eram só 3 ou 4 funcionários que a gente tinha na época, chamei todo mundo, falei, ó, gente, vocês já estão aqui com a gente, tá acompanhando, já tinha 15 dias que a gente já não vinha faturando nada. Eu acho que a gente, dos dois, vou dar liberdade se vocês quiserem, né, se desligar e buscar outros áreas. Mas se vocês quiserem continuar, eu tenho uma proposta para vocês, que é pagar 50% da remuneração de vocês. E aí até ver o que vai ser daqui para frente, né? Quando voltar a gente vê, se a gente ajustar a remuneração, como é que vai fazer. E para minha surpresa, não, porque eu já imaginava que eles eram muito parceiros, né? E isso é uma coisa que a gente consegue construir lá na nossa empresa hoje. A gente tem uma cultura muito forte. Então, quem chega lá e fica, eles absorvem a nossa cultura, né? Então, assim, eles, apesar de ter muita gente que é CLT, às vezes o pessoal, não, você trabalha dia de sábado, dia de domingo. Pô, pelo menos assim, não chega até mim, pelo menos, ninguém reclamando que trabalhar no sábado, ninguém reclamando que trabalhar, né, fora do expediente. A turma arregaça as mangas e vai para cima, entendeu? E aí eles toparam, vieram, continuaram comigo. E aí em junho de 2020 volta um pouco, né, as coisas a normalizarem, eu digo assim, já começava a abrir mercado, começa aquele auê das lives, né? Lembra das lives? E aquilo ali foi um negócio impressionante, assim. Apesar de a pandemia foi horrorosa, assim, a nível mundial, mas para alguns negócios,
a pandemia virou a chave e para o nosso negócio também. Então, assim, em 2020, a gente fez um primeiro semestre muito ruim, porque teve praticamente 2 meses sem faturamento ali. Mas aí você vira o segundo semestre, vira aquela maluquice que todo mundo estava com dinheiro na mão, né? Recebendo benefícios para poder consumir. Os mercados começam a vender muito e a gente surfa muito essa onda. Óbvio, teve estratégia também comercial, né? A gente abre o leque, a gente abre o mercado assim, a gente triplica nossa base de clientes em pouco tempo. E aí acontece o inesperado, eu digo, né? A gente, em 2020, 4, 5 meses, a gente bate as vendas de 2019 inteira, no segundo semestre. E aí a gente começa, o pós-pandemia, foi um negócio exponencial de novo. Né? Lembra aquela história lá de trás, 2010, 11, 12, foi assim. E aí 2020 em diante a gente também começa esse crescimento grande. Aí, enfim, aí é mérito muito da minha equipe, né, que continuou comigo, e os outros que vieram depois, né, foram muito importantes para que a gente chegasse hoje e pudesse abrir a boca para dizer, opa, Hot é uma das principais marcas do nosso mercado. A gente escolheu o mercado do Nordeste. A gente quer ser uma marca nordestina e a maior marca nordestina da categoria. Então a gente está brigando para isso. A gente está brigando com gente muito grande, né? E tem gigantes nesse mercado. E a gente tem feito esse trabalho, óbvio, né? Com erros e acertos, né? Mas eu acho que a gente tem feito um trabalho muito legal. Assim, a gente é reconhecidamente uma marca que praticamente não tem rejeição. A gente, comercialmente falando, a gente está muito bem posicionado, tem uma relação incrível com nossos clientes, pode chamar de nossos parceiros, né? A gente tem uma relação maravilhosa também com nossos fornecedores. E aí eu vou usar aquela palavrinha bonita, né, que a gente fala na administração dos stakeholders, né? Nossos stakeholders hoje, graças a Deus, são muito parceiros nossos. E aí a gente está traçando esse caminho. Tem muita coisa para fazer ainda. O que é legal de tudo isso? E a nossa equipe absorve isso muito bem. Quando eu assumi o negócio, eu achava que a gente podia crescer até certo ponto. Quando eu pego o negócio de 2017, eu começo a pensar, qual o potencial desse negócio? Eu tinha na cabeça um potencial que é muito menor do que a gente está hoje. Eu achava que dava para crescer naquele momento até tal lugar. A gente já passou muito do que eu tinha, da minha projeção que eu imaginei. E o que é legal? Quando a gente olha para dentro e olha o espírito da nossa equipe, quando a gente olha, né, para a liderança do nosso negócio, e a gente olha para frente, olha para o mercado, cara, parece que está começando agora. Tem 18 anos de marca, mas nosso sentimento é que está começando agora, entendeu? Então isso que é o gostoso, assim, esse sentimento de achar que está começando, sabe? Tem muita coisa para fazer ainda. Não está consolidado. Vocês são ali as top 3 marcas do Nordeste. Mas tem muita coisa para ser feita ainda. Porque chegar nesse ponto que a gente chegou, chegar onde a gente quer chegar lá na frente, que é a liderança, é muito difícil. Mas mais difícil é se manter. É muito mais difícil. O trabalho hoje é muito mais difícil, talvez, do que naquela época que tinha menos dinheiro, que tinha menos cliente, que tinha menos recursos. O meu sentimento é que hoje ainda é muito mais difícil do que naquele tempo. Entendeu? Esse é o sentimento de quem já viveu um pouco dos dois momentos, né? Mas é legal, é muito gostoso também viver esse momento e poder fazer coisas que você não tinha capacidade de fazer, né? A gente hoje tem alguns caminhõezinhos nossos que já fazem esse trecho aqui de Feira em Salvador. É legal você ver esse outdoor ambulante passando para cima e para baixo, fazendo as entregas. A gente tem uma estrutura mais legal, a gente tem um time hoje próximo aí de 40 pessoas. Já tivemos um pouco mais, no ano passado chegamos a ter 60 pessoas no time, mas também a gente começa, né, como todo negócio, tem altos e baixos de fluxo financeiro, então quando o fluxo opera, você tem que reestruturar o negócio também para poder continuar crescendo. Vamos lá, você quer vamos lá. Esse é o carro-chefe, é o mais velho da família. Esse aqui tem 18 anos de mercado, foi onde tudo começou. Quando eu assumi, até 2021, era praticamente um único item, só tinha um item praticamente, era esse, e a versão dele de 1 litro. E a gente conseguiu galgar, né, esses primeiros anos da minha gestão, tudo com esse rapazinho aqui sozinho. Então, se quiser, eu sugiro que você experimente, honre ele, que a gente chegou até aqui por causa dele. Show de bola. E hoje vocês atuam, vocês têm um centro de distribuição aqui em Feira, então, e a fábrica em Itabuna. Então assim, a fábrica fica em Itabuna
E a gente tinha até 2024, a gente tinha 3 CDs. A gente, além da fábrica Itabuna, a gente tinha um CD pequeno, mas era uma unidade estratégica lá em Porto Seguro, uma em Salvador e uma em Feira. E aí o de Porto Seguro ficou muito distante. É muito distante para Tejeri, pode dar quase 800 quilômetros. Então, assim, depois que a gente passou praticamente um ano sem ir lá presencialmente, eu entendi que era o momento da gente, né, dar uns passos para trás. A gente buscou alguns distribuidores lá naquela região para poder fazer esse trabalho, né? E ficamos só com o CD de Feira de Salvador. Mas 6 meses depois também eu entendi que dava para a gente concentrar tudo, melhorar a gestão, melhorar a operação, e a gente concentrou tudo aqui em Feira de Santana. Então dá para a gente operar em Salvador de forma melhor. Hoje, para você ter uma ideia, é mais barato para mim entregar Salvador saindo de feira do que antigamente quando eu tinha operação lá. Né? Então foi uma decisão na época difícil, porque querendo ou não, você tem que desligar pessoas, né? Tem que, né, fazer um trabalho de redimensionar o tamanho da equipe, e aí, enfim, né, são empregos que você deixa de ter no seu negócio e tal, mas foi muito importante para a gente poder chegar com mais saúde financeira aqui. Eu vou deixar você experimentar, eu tô aqui. Bora, né? Brindar, né? E seja honesto, eu não tô com água aqui ainda, mas tá valendo. Agora eu sei porque ele foi seu carro-chefe por muito tempo. Bom, viu? Não, assim, e é legal porque a gente tem hoje, dentro da formulação de qualquer bebida, a gente usa aromas, né? Então, o que dá sabor à bebida, a Coca-Cola, outras marcas famosas aí, é o aroma. E, normalmente, no mercado nacional, os aromas, você vai encontrar vários produtos que têm o mesmo aroma. E a gente tem hoje essa exclusividade de ter um aroma que é só nosso. Legal. O aroma do Bivute tradicional, eu tenho certeza. Dos outros, eu não sei se o meu fornecedor vende para outras pessoas. Mas esse aroma do Bivute tradicional, ele é exclusivo da Bivute. Legal. E falando um pouco sobre o processo de gestão, né, e entrando nesse ponto, quais foram as áreas que você primeiro se preocupou em implantar na tua empresa para que ela pudesse se reenergizar organizacionalmente falando? Muito legal. Eu até participei esse final de semana de um treinamento de inteligência emocional. Vocês já ouviram falar que é o método CIS. Sim. Uma baita experiência, né? E aí, durante esse treinamento, eu conheci um casal que estava lá, que tinha negócios também, né? Um negócio de academia, e ela é fisioterapeuta também. E aí, conversando com eles, eu falei justamente para eles, o que eu falei para eles, eu falo para todo mundo, que hoje tem um negócio ou que pensa em começar um negócio. O principal fundamento de qualquer negócio para que ele dê certo e tenha sucesso é vendas. Venda é assim, é disparado. Cristiano, gestão é importante, tudo é importante. Gestão é importante, né? Financeiro é importante, tudo é muito importante. Mas nada adianta você ter um negócio bem gerido se você não tem venda. Então, assim, eu não siga esse conselho à risca, tá, gente? Por favor. Mas, assim, eu prefiro ter uma empresa que venda muito e depois organize, né, a sua estrutura, seu operacional, suas finanças e tudo mais, do que você se preocupar muito, que é importante, tá? Não, por favor, não façam isso, tá, gente? Não deixe de cuidar do financeiro do seu negócio, da gestão do seu negócio. No fundo, você tem que fazer tudo muito bem feito. Mas você perguntou qual o ponto principal. Então, o que fez a gente escalar novamente, voltar a crescer e ser a empresa que a gente é hoje e a empresa que a gente quer ser daqui a alguns anos é venda. Venda é assim... Cristiano, mas tem empresário que não tem perfil de venda. Tem muito empresário que não tem perfil de venda. Tudo bem, mas ele tem que encontrar uma pessoa ou que trabalhe para ele ou para ser sócio dele que tem esse perfil, sabe? E aí eu gosto também de contar. Eu sempre tive esse perfil mais vendedor. Eu gosto da área comercial, sou um comunicador, né? Então... Nato, né? Converso bastante. E aí sempre gostei, né? E sempre... na verdade... Essa coisa da venda era um negócio
eu não tinha consciência, né, que era isso. Com o tempo, você vai se aprimorando, vai estudando um pouco mais e entende que é isso que faz você ser quem você é, que é o meu caso. E aí, no nosso negócio, eu praticamente era o único vendedor até 2019. E aí, 2019? Até 2020. Até 2020 eu era o único vendedor da empresa. Então, além de ser o dono da empresa, eu era o único vendedor. Então, quem ia assim... Óbvio que tinha meus distribuidores, mas tal, linha que de vendiam, frente, mas né? a linha de frente, o único vendedor, de fato, no campo era eu. Só eu tinha essa necessidade de ter mais gente na área comercial. Só que ainda eu estava muito concentrado, né? Sabe aquela coisa dentro do operacional demais? E aí, em 2020, eu encontro esse rapaz, né? Que é o Lucas. Ele tinha um negócio dele de promotoria, enfim, tinha um negócio pequeno, mas tinha um negocinho dele lá. E eu convido ele para fazer um trabalho para a gente. Um trabalho de merchandising, mas é um trabalho de trade, né? Sim. A gente contrata algumas agências de trade para fazer o acompanhamento do nosso produto nos grandes clientes, no Atacadão, no Açaí, no Economart, enfim, no Mix Mateus, todos eles. E aí eu chamo esse rapaz na época para fazer trabalho de trade marketing junto com as agências que eu já tinha. E ele fica comigo 6 meses, eu contrato ele, faço uma proposta absurda para ele, R$600, e trabalhar comigo esse período. E aí acho que legal as histórias, né? Ele topa vir pro projeto, né? Ele, olha, tá bom, né? Eu senti que ele achou que o valor era baixo, mas ele pagou, né, o preço para poder tá dentro desse mundo da gente, desse ecossistema da Bivolt. E 6 meses depois, eu percebi que ele tinha esse tino comercial diferente, apesar de ele nunca ter sido oficialmente vendedor, né? Nunca tinha sido contratado como vendedor, vamos dizer assim. E aí eu faço uma proposta para ele, cara, vem trabalhar comigo, eu estou sozinho na área comercial, a gente precisa de uma força comercial maior aqui dentro e tal. Mas é o seguinte, eu não tenho nenhum cliente para te dar. Eu vou te dar o mercado para você destrinchar aí, tem o nome de alguns clientes aí, você vai visitar e vai abrir mercado. Ele, tá bom, topou, foi pro mercado, ganhou a sua comissão gigante de R$60 no primeiro mês. E aí é legal, depois ele gosta muito de contar essa história aí, eventualmente até ele se emociona um pouco, porque de fato é muito legal. Essa é a história da Bivolt, da minha dentro da marca, de como surgiu com meu pai lá atrás, e essas pessoas também que estão no negócio hoje. Cada um tem uma história muito particular ali dentro do negócio. E hoje ele é o cabeça do negócio na área comercial. A gente tem um time comercial mais robusto, mas ele não é só o nosso principal vendedor, que ele ainda vende, mas ele também é o gestor comercial do negócio junto comigo ali. E aí foi isso que fez a gente sair de quando eu comecei o negócio para praticamente 20 vezes o tamanho daquele negócio, 2017 para cá. Entendeu? A gente está chegando na parte final, mas onde é que a gente pode esperar ver a Bivolt daqui a 5, 10 anos? Então, a gente tem um projeto muito claro na nossa cabeça de ser a marca líder do Nordeste até 2030, né? Então, a gente não tem ainda essa expectativa, né? Temos que trabalhar muito ainda esse ano para a gente ser a marca líder na Bahia, né? A gente é a segunda marca mais vendida da Bahia hoje, a gente tem um concorrente grande lá em Salvador, especialmente, que é uma marca muito forte, é uma multinacional, que tem uma fábrica gigante aqui em Alagoinhas, e aí eles estão à nossa frente ainda a nível de volume, mas a gente dá para chegar, a gente tá perto deles ali, né? A gente tem um volume próximo ali, dá para a gente tentar ser essa marca líder na Bahia ainda esse ano, e de fato, os próximos 3 anos aí, a gente tem esse desafio de ser a marca líder no Nordeste, e é o nosso grande objetivo, né? Além disso, falando na Bivolt daqui a 5 anos, desde o ano passado a gente criou um novo segmento. A gente tem a Bivolt, que todo mundo conhece, né? Que tem essa história de 18 anos de mercado, mas a gente tem a Bivolt Nutrition, que é o braço de nutrição da nossa marca. Por quê? Como é que surgiu isso, Cristiano? A gente tem algumas dores no nosso negócio. 2 especialmente que eu vou compartilhar com vocês aqui. Uma delas é logística. Nosso produto ele é pesado, né? Ele é pesado e o valor agregado do produto é baixo, né? Você tem uma ideia, um produto desse aqui,
antigamente, né, você pagava 20, 30 reais uma garrafa de 2 litros. Hoje a realidade é diferente. Hoje no mercado você vai pagar 10 reais, até mais barato em alguns momentos, né? Uma garrafa dessa de 2 litros. Então, você tem um valor agregado baixo e um peso muito alto, porque você carrega água. E aí, essa é uma dor muito forte que a gente tem dentro do negócio, que é logística. E a segunda dor que eu particularmente tinha era, o meu produto ele ainda não está no dia a dia do meu consumidor. Por quê? Porque normalmente o cara toma energético ou por uma necessidade pontual, por exemplo, estou estudando, estou trabalhando, estou dirigindo, estou querendo, sei lá, um gás ali para dar uma performance melhor, ele toma o nosso produto, ou em momentos de entretenimento, numa festa, ou em casa ali, enfim, momentos muito pontuais. Eu até tenho uma campanha aqui, para você que está nos vendo aqui, troque o refrigerante pelo Bivolt no seu almoço. É mais, o Bivolt ele traz todo o prazer que você tem do refrigerante, né? Os malefícios de uma bebida gaseificada com açúcar, né? A gente não é hipócrita para saber que eu não posso fazer uma propaganda para que o meu consumidor tome todos os dias um alto volume de energético. Pode tomar todo dia, com moderação? Beleza, não vai te fazer mal nenhum. Porque, basicamente, o energético ele tem as mesmas coisas que um refrigerante, por exemplo, teria, só que ele tem um benefício de você ter uma cafeína, né? Então, assim, aquele cafezinho depois do almoço que a gente toma, ele já está no Bivolt. Então, se você toma ele depois do almoço, você não precisa tomar refrigerante e café depois. Você já substitui o café pelo Bivolt. Então, assim, você tem aquele prazer de beber o refrigerante, né? Depois do almoço, e você tem os benefícios do energético, que é a cafeína, a taurina e a vitamina do complexo B também, que ela é antifadiga e vai te dar um gás, né? Então, essa é a minha sugestão para quem estava me ouvindo. Aí, voltando só a falar como eu cheguei no Nutrition, eu tinha essa dor de não fazer parte do dia a dia do meu cliente. E eu queria que todo dia o cara tivesse contato com a minha marca. Todo dia o cara fosse ver o Bivolt na mente dele, de alguma forma. E aí a gente entendeu que a suplementação é algo que ainda é muito pequeno no Brasil, apesar de ter crescido muito nos últimos anos. A suplementação no Brasil ainda é desse tamanhozinho, assim, o mercado. O mercado consumidor ainda é muito pequeno, apesar de ter crescido, sei lá, dezenas de vezes nos últimos anos. Então, eu acredito muito que a gente tem que fomentar muito a suplementação, por exemplo, a creatina, que é o nosso produto principal. Então, a gente tem esse item para que o nosso cliente tenha contato todos os dias com o nosso produto e consuma todos os dias alguns dos produtos da nossa marca. Entendeu? Só para finalizar, né, o nosso posicionamento, o que é que você traz hoje como uma lição para o gestor de uma empresa? O que é que o gestor tem que preponderar em decisões que ele toma diariamente? E para o funcionário, como é que você enxerga que o funcionário tem que ver a operação para que ele possa virar um futuro sócio de negócio? Muito legal. Então, sobre o empreendedor, o empresário que tem o seu negócio, eu reforço. Sempre se preocupe com vendas, né? Venda o tempo inteiro. Você tem que dormir e acordar pensando em vendas. Mesmo se você não tiver o perfil, que você tem uma pessoa que você acompanha em vendas de forma diferente. Perfeito. Né? Gestão, né? Especialmente no Brasil, gestão tributária é muito importante. Você que é contadora, né? Sabe quão importante é que o empresário ter esse cuidado com a gestão tributária do negócio. Exato. E aí, obviamente, que cuide especialmente do maior ativo de todas as empresas, que são pessoas. Né? Assim, as pessoas, elas são fundamentais. Eu ainda ouço, infelizmente, alguns momentos, alguns empresários olhar em alguma roda de conversa, olhar e falar: não, mas gente, é complicado, né? Funcionário é complicado, funcionário é difícil. Cara, dá uma dor no coração quando você ouve isso. Porque, assim, se você está onde você está como empresário, se você tem algum tipo de sucesso, se você chegou em algum lugar, óbvio, você tem seu mérito, né, de chegar até ali. Mas o que faz você chegar, continuar e prosperar são as pessoas. Então, assim, eu acredito que pelo menos as pessoas que estão próximas ali de mim, quando o negócio cresce demais, você termina tendo um pouco menos dessa percepção, talvez, né? De ser 100% justo com todos os colaboradores, porque tem alguns que você nem conhece, né? Tem uns que você não tem contato. Nesse período dos últimos anos, entraram e saíram pessoas na minha empresa que eu nem não cheguei a olhar e dar um oi pro cara, né?
ou porque ele estava em outra praça, ou porque ele está em um trabalho operacional que a gente não vê. Então, assim, eu acho que gente é o que faz qualquer negócio crescer, e aí, né, gente também que venda. Então, eu acho que esse é o maior ativo. Então, falando dos funcionários, que eu acho que é o grande divisor de águas do funcionário que prospera e dentro da empresa, e o funcionário que vai sair eventualmente em algum momento, é ele ter cabeça de dono. É muito clichê, né? A gente tem ouvido falar muito desse negócio de cabeça de dono, mas o que é cabeça de dono? É cabeça de dono mesmo. É pensar igual a dono, dormir e acordar pensando no negócio, saber que, apesar de você ser funcionário, aquilo ali é o seu trabalho, é o que vai fazer você, né? Pelo menos naquele momento, quando você está trocando hora por dinheiro, é aquilo que vai fazer você ser percebido de forma diferente. Porque eu percebo quando um colaborador ele é diferente. E aí também quando eu percebo que aquele cara aquele cara que está mais preocupado com os direitos dele do que com o que ele deveria fazer de fato para crescer no negócio. Entendeu? Então, assim, não que não seja importante, o funcionário tem que ter seus direitos, a gente, graças a Deus, honra com todos, né, os direitos dos nossos funcionários, mas eu acredito muito no colaborador que ele é dono, sei lá, do departamento dele, da atividade que ele faz, e trata aquilo como ele cuida da casa dele. Então, assim, o que demite as pessoas hoje, na grande maioria das vezes, não é o resultado só, né? Não é só o resultado. Porque eu já demiti pessoas que até performavam razoavelmente bem, mas que tinham um comportamental muito complicado e não dava para seguir, ou então não estava dentro da cultura do nosso negócio. Entendeu? Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado e desculpe por falar tanto, porque eu gosto de falar mesmo. Para você que está em casa, agradecer também a sua participação. Eu já experimentei isso aqui de taurina. Ele é sabor, chama de tradicional, né? Tradicional. Porque é um sabor que está mais conhecido no mercado, né? Lembra mais um guaraná, uma framboesa. Então eu experimentei esse aqui, sabor tradicional. Aprovado, né, Gil? Aprovado, então já pode comprar ele. Daqui a pouco eu vou experimentar aquele ali. Vamos lá. A gente tem hoje também faltando um dos produtos que é o citrus, mas a gente tem o tradicional, maçã verde, melancia, tropical e o citrus. Além da versão zero açúcar. E aproveitando para um spoiler, tem novidade aí. Só falar. Boa. Tem novidade aí. Daqui a pouco eu vou experimentar o de melancia aqui. Se eu gostar, eu deixo a dica aí no nosso Instagram. Valeu? Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado mais uma vez, Gilvão. Obrigado pelo convite. Obrigado pela paciência. E, enfim, vamos junto. A gente que agradece, as portas estão abertas. Valeu, obrigado. E é isso, pessoal. Tirando o Crachá, tá ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Valeu! Valeu, gente. Um abraço. Prefeitura de Feira trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Mais cuidado e mais saúde para a comunidade de Candial 2. A Prefeitura de Feira acaba de implantar o serviço odontológico na Unidade de Saúde da Família Frei Beto, ampliando o acesso da população aos atendimentos de saúde bucal. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, oferecendo procedimentos como limpeza, restauração e extração dentária. Com essa entrega, a rede municipal passa a contar com 61 unidades odontológicas em funcionamento, fortalecendo a assistência à saúde em todo o município. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.